Maluco, que porrada foi essa, bicho? Eu vou resumir aqui muito brevemente, antes de começar o vídeo, como que foi a minha experiência com essa cabine de imprensa virtual. Então a Paris Filmes, que me convidou, peço perdão por esse começo de vídeo, mas vocês vão ver no final que vai valer a pena. Primeiro de tudo, meus amigos, cabine virtual já dá uma preguiça, porque a imersão é completamente diferente quando eu estou na minha casa, com meus gatos, passando pra tudo quanto é canto, minha namorada pedindo coisa, é diferente de estar numa sala de cinema. Então quando a Paris Filmes me convidou pra essa cabine virtual, eu confesso que fiquei meio... Depois, quando eles liberaram a sala, eu vi lá que o filme tinha 2 horas e 10 minutos e pensei... Ai, meu Deus do céu. Revirei os olhos porque, poxa vida, cara, um filme de terror de 2 horas e 10, mano. Bom, aí eu comecei a assistir e aos 50 minutos de duração, eu peguei o meu computador, fui até o quarto, fechei todas as janelas, puxei a cortina, fechei a porta porque eu percebi que estava prestes a sentir medo. Uma sensação que nenhum filme me fazia sentir há um bom tempo. E quando o filme acabou, eu realmente estava apavorado. Então, toma essa introdução aí pra você ficar comigo até o final do vídeo. Bom, meus queridos, o filme que estamos falando se chama A Medium, um projeto de terror tailandês que sem dúvida alguma superou minhas expectativas e que me fez ficar com muita vontade de vir trazer todos os pontos que justificam a assistida aqui pra vocês. Inclusive, uma informação interessante é que o diretor desse filme é o mesmo cara que fez aquele filme Espíritos, lembra? Lá de 2002, e que conseguiu me deixar com medo de sentir dor nas costas e de ser um espírito. E segundo, meus queridos, porque esse é um bom exemplo daquilo que eu sempre falo pra vocês, da belíssima união que nasce entre um drama e um terror. Uma história triste que dentro dessa história é inserido o elemento do terror, uma técnica muito inteligente que nada mais é do que deixar nossos sentidos vulneráveis pelo drama e prontos para serem aterrorizados depois. E aqui funcionou, meus queridos, e é exatamente disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer entender um pouquinho mais sobre A Medium, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero agradecer você por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Não deixa de fazer tudo aquilo que o algoritmo do YouTube adora, que é deixar seu like aqui embaixo, se inscrever se você for novo por aqui, ativar sininho de notificações e comentar se você ficou sabendo desse projeto, se ficou curioso pra assistir. Também não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora sim, dito isso, bora pro filme. A Medium é um mockumentary, ou seja, um falso documentário em que a equipe está gravando a vida de uma médium. Uma velhinha lá, que na verdade não é tão velhinha assim, mas a gente vai chamar ela de velhinha aqui pra facilitar as coisas. E a velhinha manja das paradas lá, meus amigos. Ela apresenta os costumes e rituais pra equipe do documentário e consequentemente pra nós, e tudo que ela faz no dia a dia e como foi parar naquela posição. Porém, a sobrinha da menina começa a apresentar alguns sintomas estranhos, e a velhinha acha melhor tratá-la, porém a mãe da menina é uma cristã fervorosa e não aceita a ajuda de outras religiões. A equipe continua gravando o dia a dia da mulher até que os eventos com a menina começam a ficar cada vez mais bizarros, até o momento em que se tornam demais pra menina e a mãe darem conta, e elas descobrem que existe um segredo familiar maior e obscuro que está por trás dessa possessão. Bom, meus amigos, vamos lá. Esse filme me lembrou demais aquele outro que a gente já comentou aqui, que chama Lake Mungo, que eu já trouxe pra vocês e que também é um falso documentário, mas que soube perfeitamente usar dessa escolha pra elevar o terror. Porque qual que é a primeira pergunta que qualquer equipe de produção cinematográfica precisa se fazer quando eles têm alguma ideia criativa? Obviamente, se essa decisão criativa vai ou não auxiliar na história que está sendo contada, se ela serve ao roteiro ou não. Porque se for só pelo capricho, o famoso estilo pelo estilo, normalmente isso costuma afastar a gente da experiência. Então, no caso aqui, os caras queriam fazer um falso documentário, e eu pergunto pra vocês, isso ajuda na experiência? Olha, meus queridos, eu vou dizer que sim, viu? Ajuda demais, porque o início do filme tem muito daquela vibe explicativa de um documentário mesmo, o que é crucial pra proposta desse filme, porque é com base nessas informações que você vai ter base o suficiente pra poder desvendar o mistério. Só que mais ainda, essa escolha eleva demais o terror, cara. Fazia tempo que eu não sentia medo durante o dia enquanto assistia um filme, fazia mais tempo ainda que eu não vi um jumpscare ser tão bem executado quanto aqui. E sobre esse ponto, meus queridos, eu tenho uma única reclamação, na verdade não é bem uma reclamação, é uma sugestão, e que não tem nada a ver com o filme, mas fica a sugestão aqui pra Paris Filmes. Quando o filme for de terror como esse, e quando vocês verem que vocês têm um filme bom em mãos, cara, bota a cabine de noite, mano. Porque eu não tô exagerando, meus amigos, eu tenho certeza que se eu tivesse visto esse filme de noite, eu ia me borrar de medo, cara. Foi exatamente assim com Lake Mungo, que eu acabei de falar. Eu assisti há uns 2 anos atrás, de noite, com a minha namorada dormindo no quarto, e quando eu voltei pra cama, eu estava com as calças borradas. Porque o terror tem a ver com a atmosfera, né, cara? É você assistir uma cena em que tem um espírito embaixo de uma mesa, e você automaticamente vai olhar pra sua mesa. Isso é medo. Coisa que não rolou comigo aqui, porque quando acontecia alguma coisa muito assustadora, eu olhava e conseguia ver os raios de sol saindo da minha janela. Então só tô deixando isso claro aqui até como sugestão, mas também pra exemplificar pra vocês que eu particularmente senti medo, mas eu poderia ter sentido mais. E acredito que quem assistir no cinema ou à noite vai sentir mais. Não posso afirmar porque não foi o meu caso, mas eu apostaria nisso. E por
por que dá medo, meus amigos? Vamos lá. Esse filme é claramente dividido na estrutura de 3 atos. E sem dar nenhum spoiler pra vocês, vamos dizer assim. O primeiro ato é a apresentação pra setar o clima do terror e te dar as informações que você precisa. E até aí tudo bem, normal, mas a partir de agora preciso que você preste atenção e acompanhe comigo. Porque o segundo ato aqui é o que costuma ser o início do terceiro em outros filmes de terror. O segundo ato aqui é uma alucinação de medo, cara. E ele serve quase como que se fosse um fechamento pra uma parte da história. E eu até cheguei a ficar pensando: oxi, mas aonde que a gente vai a partir de agora? O filme não tem mais pra onde ir, o que eles vão fazer? Só que aí rola uma virada narrativa que ninguém imaginaria e que muda completamente a dinâmica da parada. E o terceiro ato vem com aquela insanidade que costumam ser os últimos 5 minutos de um filme de terror found footage. Sabe aqueles filmes tipo Atividade Paranormal, que os últimos 5 minutos é o que dá medo mesmo? Bom, aqui em A Medium, esses 5 minutos são 30 minutos, os últimos 30 minutos. É realmente assustador, cara. Meus únicos pontos negativos, meus queridos, um deles eu já disse que não é culpa do próprio filme, sim da forma com que eu assisti, mas o segundo deles também, na verdade, não é muito culpa do filme, então fica mais uma sugestão, mas é que eu assisti esse filme na cabine online dublado. E eu não sei se isso que eu estou prestes a dizer é uma opinião polêmica, mas dane-se, vou falar do mesmo jeito. Terror dublado não dá. Veja bem, eu amo o trabalho de dublagem nacional, acho que deixei isso muito claro no meu bate-papo com o Manolo Rey e acho inclusive que o Brasil é um exemplo mundial para esse mercado. Mas terror dublado não dá, mano. Porque tem um trabalho de sincronização que a dublagem tem que fazer que às vezes acaba afastando da imersão. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem uma cena em que a menina já está possuída e ela começa a xingar um cara do trabalho repetidamente. E sei lá, talvez em tailandês o que ela disse é tipo seu merda. Ou talvez em inglês seria you fucker. Mas os caras traduziram para seu babaca. E ela fica repetindo seu babaca várias vezes. E a minha mente automaticamente foi pra aquele episódio do Pesadelo na Cozinha em que o Jacan tá chamando o cachorrão de seu babaca. Cala a boca! A culpa não é só minha! É culpa de quem? Sua babaca! Que eu peço é sua culpa! Não é só minha! Subabaco! Subabaco! Cachorrão, um ícone do entretenimento, viu? Mas enfim, o que eu quero dizer é que pra mim a dublagem afasta no terror, cara. Auxilia demais na comédia pra regionalizar o humor, é perfeito, mas no terror afasta. Porque concorda comigo que se eu estou vendo uma cena que supostamente é pra ser tensa, aterrorizante, e eu lembro do Jacan e do cachorrão, fudeu o terror, né? E o terceiro ponto negativo e último, na verdade, é o excesso de trilha sonora. Porque o filme tá me vendendo a proposta de ser um documentário, então toda vez que começa uma trilha sonora mais evidente e menos discreta, eu lembro que é um filme, e isso sempre é ruim. O mesmo acontece naquelas cenas que a gente já conhece, em que a pessoa claramente deveria derrubar a câmera e correr pela sua própria vida, mas não, ela fica lá gravando pra gente poder assistir o que aconteceu. Mas isso é muito pouco, meus queridos, perto do todo, do brilhantismo que foi entregue aqui, então só estou mencionando porque é meu papel. Mas o resto compensa fácil, fácil. Cara, esse filme foi muito bom mesmo. Então, meus amigos, em resumo, A Medium é um baita filme de terror que, além de ser muito funcional em gerar medo e criar uma atmosfera aterrorizante, também levanta interessantíssimas questões sobre o fanatismo religioso e o quanto isso pode afastar membros de uma própria família. Mais ainda, o filme levanta uma segunda discussão, que é a dos filhos herdarem os pecados dos pais, algo que eu não posso falar muito aqui pra não dar spoiler, mas que honestamente eu gostei muito da forma com que esse tema foi trazido aqui, porque não é jogado nem desperdiçado, sabe? Tudo no filme tem um começo, um meio e um fim, e o mesmo se aplica a essas discussões, elas têm um começo, um meio e um fim. Mas é claro, a cereja do bolo, na minha opinião, é o terror, né? Um filme de terror tem que dar medo, e esse aqui dá, e eu pretendo voltar no cinema pra assistir e levar minha namorada junto, pra que ela queira dormir de conchinha comigo na volta, porque ela vai, cara, com certeza vai dar medo. Super recomendo pros fãs de terror, foi um baita de um filmaço, e deixo aqui uma alerta importante de gatilho pra pessoas que podem ter alguma reação aí com violência animal. Obviamente vale ressaltar que são atores e bonecos, então nenhum animal se machucou aqui, mas assistir aquilo pode gerar um gatilho em alguém. Mas como não é o meu caso, estou bem tranquilo, adorei, não tenho nenhum motivo pra não recomendar pra vocês, porque pra mim, A Medium é pra você colocar no topo da sua lista, cara, que filmaço. E agora eu quero saber de você, já assistiu A Medium, gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.